Esta live está sendo gravada e disponibilizada em redes sociais da PUC. Então, se não deseja aparecer na gravação, por favor, mantenha as câmeras fechadas ou, ao contrário, se você deixa o vídeo ou áudio abertos, está autorizando o uso da imagem pela PUC. Essa é a aula aberta do curso de extensão sobre medição, a aula sobre medição de impacto, com Andrea Rezende, da Citawi, Finanças do Bem. Ela vai se apresentar, acredito, muito melhor do que eu, mas vou aqui tentar. A Citawi, Finanças do Bem, é uma organização social de interesse público e é pioneira no Brasil no desenvolvimento de soluções financeiras para o impacto social e ambiental. E a Andrea é gerente de finanças sociais da Citawi e é membro do comitê executivo do Polo Brasileiro da Andem. Atuou como General Manager para a América Latina no negócio de impacto Solar Air, fundou também uma startup de tecnologia e fomentou o ecossistema empreendedor como gestora do Núcleo de Empreendedorismo da USP. Ela é mestre em empreendedorismo e inovação pela USP, pós-graduada em gestão de projetos pela FDC. Tem mais de 10 anos de experiência em gestão de projetos, empreendedorismo e finanças sociais. Seja muito bem-vinda, Andrea. Muito obrigada por aceitar esse convite. Andrea, muito obrigada de novo. Bem-vinda. E aí, a sala é sua. Muito obrigada. E não sei se eu consigo, enquanto eu estiver falando, acompanhar todas as perguntas e comentários que vocês fizerem, mas no final a gente vai responder, né? Muito obrigada, Bea e equipe da PUC pelo convite, pela acolhida. Boa noite, gente. É um super prazer estar aqui. Foi um curso como esse, né? Só que no contexto de alguns anos atrás, que me fez conhecer essa carreira de impacto e de investimento de impacto, negócio de impacto, e me fez fazer essa guinada, né? Então, como a Bea comentou, falando um pouco de mim, eu fiz engenharia, fiz pós-graduação em gestão de projetos, trabalhei em multinacionais, né, no Brasil, fora, e foi um curso na época da Artemisia, negócios de impacto, né, que vocês já devem ter ouvido falar. Eles trabalhavam bastante com essa formação, né, tipo, a virada das pessoas para o impacto. Acho que já tem uns 7, 8 anos que eu fiz esse curso. Era um curso rápido, mas de alguns fins de semana muito intenso, e que me despertou para esse assunto, sabe? Antes disso, eu tinha muito um desejo de ter propósito no meu trabalho, né? Resolver problemas reais, assim. E mesmo na engenharia eu falava, nossa, não é possível que eu vou fazer circuito só para ter mais circuito no mundo, né? A gente precisa fazer circuitos para resolver problemas. E aí, quando eu li o livro do Yunus, Construindo um Negócio Social, na época eu fiquei felicíssima, porque eu falei, nossa, é possível então trabalhar com impacto positivo, com propósito, e ao mesmo tempo me desenvolver na carreira, né? Ganhar dinheiro. Só que o livro só citava exemplos de Bangladesh. Aí eu fiquei tão chateada que eu não tinha nascido em Bangladesh, né? Tipo... E aí a Artemisia me abriu as portas aqui no Brasil, nesse curso que na época era Usina de Ideias, e dessa virada. Então eu trabalhei 3, 4 anos em multinacionais, né? E aí fiz a virada e passei para empreender. Comecei empreendendo com impacto, depois em tecnologia, atuei no ecossistema empreendedor, apoiando o ecossistema empreendedor aqui em São Paulo. E aí passei para o outro lado da mesa, né? Que é para o lado do investimento. Eu vou contar um pouquinho dessa trajetória, vou contar um pouquinho dessa perspectiva, né? Até coloquei aqui, e aí já fazendo uma introdução do tema, o universo de mensuração de impacto, a gente está falando de muitas coisas, né? E aí vocês vão ver que eu estou sempre focando esse olhar, né? Então aqui eu estou trazendo, eu fiz o meu mestrado de empreendedorismo e inovação na USP, na FEA, focando a minha dissertação, né? Tinha esse enfoque de entender como mensurar impacto social e ambiental de novas tecnologias, e acabou, como eu já estava na Cital, tendo um pouco esse olhar do investimento de impacto. Então aqui eu estou compartilhando tanto a minha experiência prática, quanto um pouco do que eu pesquisei
na época do mestrado, mas é um olhar, sabe, gente? É um mundo de coisas quando a gente fala de análise e mensuração de impacto, e aqui eu vou trazer esse olhar prático para vocês. Então, gente, eu vou contar um pouco, né, da Staui, e aí a gente entra na temática. A Staui é pioneira em investimento de impacto no Brasil. Ela foi fundada há 12 anos, né, atrás, pelo Leonardo Letelier, no Rio de Janeiro. E o Léo, ele fez carreira na McKinsey, fez MBA em Harvard, mas chegou esse momento de reflexão, né, de qual era o caminho que ele trilharia. E nessa busca, ele percebeu que no momento que ele apoiou um negócio de impacto, ele se sentiu uma pessoa melhor, né? Ele tinha 3 coisas que ele foi fazer. Ele foi falar para um prêmio Nobel, foi fazer um projeto para uma multinacional onde ele foi bem reconhecido e apoiou uma empreendedora de impacto. Em todas essas situações ele ficou muito orgulhoso. Mas quando ele apoiou a empreendedora, ele se sentiu uma pessoa melhor. E a Staui nasce nesse espírito, né? Então, também do propósito do fundador. E hoje, a gente está fazendo as contas, a Staui já somos quase 70 pessoas, né? Então, a família aumentou. Quando a Staui nasce lá atrás, foi focada em investimento de impacto, que vai ser o tema aqui que a gente vai aprofundar e abordar, né? E aí a história, o Léo tinha visto, né, um negócio tinha feito, óbvio, uma pesquisa grande, entendido a oportunidade, né? E tem muitos negócios de impacto lá atrás, há 12 anos atrás e agora, que são negócios bem estruturados, que tem um time bom, um modelo de negócios, tem tudo, mas precisa do capital. E sem o capital ele não conseguiria girar ou crescer. Então foi para poder suprir esse gap que a Startup, ele fez o primeiro empréstimo do próprio bolso, né, para um negócio, provou que dava certo e aí começou a ter apoio. A Startup nasce como MOCIP, então doações de fundações, de institutos, de family office, pessoas físicas, e aí a gente cresce a nossa prática de investimento de impacto. Tem várias novidades que eu vou contar para vocês aqui ao longo. E a família da Staui cresce, né? Então hoje a gente chama Staui Finanças do Bem, porque investimento de impacto é uma das coisas que a gente faz, mas a gente tem solução para o diferente espectro do capital. Se você imaginar que essa barrinha aqui é a barra de retorno e impacto, do lado esquerdo a gente tem a filantropia, que é 100% impacto e não tem retorno. E do lado direito a gente tem investimento de mercado, que é 100% retorno e não tem impacto. A gente não tem produtos só para o investimento puro de mercado ali para as finanças tradicionais, mas se você andar um pouquinho para cá, o investimento de mercado, que quer ter uma atuação mais responsável, você entra nas finanças sustentáveis. Então, ali de amarelinho, a gente tem a filantropia e a Staui tem soluções para gestão de capital filantrópico. Então, a gente atua com vários parceiros fazendo a gestão de fundos filantrópicos. Tivemos uma atuação bastante forte agora durante a Covid, por exemplo, com vários fundos de doação, a Staui fazendo a gestão financeira junto com parceiros. A gente aqui no meio, combinando, né, impacto e retorno, a gente tem um investimento de impacto, a gente vai entrar bastante nesse assunto hoje. E aqui, do lado direito, em finanças sustentáveis, a gente tem um programa de consultoria e pesquisa em finanças sustentáveis, que também é bastante pioneiro no Brasil e é responsável pela nossa expansão latino-americana. E está olhando para temas como Green Bonds e mover o mercado financeiro para uma finança mais sustentável e mais responsável. Aqui alguns números, né, dessa atuação de 12 anos da Staui. A gente, nesses 12 anos, mobilizou 100 milhões de reais. E para vocês terem uma dimensão tanto do crescimento, principalmente dessa resposta, né, da sociedade ao Covid, até o início desse ano a gente tinha mobilizado 50 milhões. Só esse ano a gente dobrou tudo que a gente fez em 12 anos. E pode até triplicar, e pode até fazer mais uma vez, assim. Até o fim do ano a gente deve estar próximo de 120, 130, 150 milhões. E isso na Staui como um todo, né? Mobilizando tanto capital filantrópico quanto investimento de impacto, mas isso mostra para a gente a área de investimento de impacto também tem crescido muito. Né? A gente é um dos investidores de impacto mais ativos do Brasil em número de operações e de organizações apoiadas. E tem uma sensação, assim, que não é só a sensação, né? Eu vou trazer números, mas no mercado de que a demanda está mudando, né? O capital,
ele está começando a ter esse olhar mais responsável, né? Essa pandemia foi um tapa na cara, né? tipo uma sacudida mesmo, e da gente se reconhecer enquanto humanidade, enquanto responsável pelo planeta, nessa interdependência também entre os países. Eu acho que as coisas estão... Coisas que a gente, às vezes, pensava que eram verdade, mas não queriam enxergar, elas chegaram muito próximas, assim. Então, tem alguns movimentos grandes do capital rumo a mais sustentabilidade, né? E aqui eu vou contar um pouco das tal e depois a gente chega nos números de investimento de impacto, desse crescimento. Nós somos um dos investidores, como a gente falou, pioneiro no Brasil e um dos mais ativos em número de organizações apoiadas, e teve um trabalho muito grande da tal. Hoje, falar em investimento de impacto, as pessoas já ouviram falar, ou investimento, pelo menos investimento responsável, ali, critérios ambientais, sociais e governança, né, que está bastante na mídia agora, com a entrada de grandes players, mas há 12 anos atrás não, né? Então teve muito um espaço de construção do ecossistema também, que a gente atua e com muito prazer, né? Hoje, para mim, é uma verdadeira honra, uma alegria estar aqui com vocês. Então, isso é o que a gente fez ao longo da nossa história e continua fazendo, disseminando o que é investimento de impacto, negócios de impacto. E aí, nesse caminho, nós já fizemos mais de 55 dias, né? Agora próximo de 57. E a gente, principalmente, em investimento de impacto, atuou com empréstimos socioambientais. A gente já fez dívida conversível, já fizemos equity direto, mas se você for olhar, os nossos 90% mais da nossa atuação é focada em empréstimo socioambiental. E aqui, então, vocês vão ver as peculiaridades também que um investidor que faz empréstimo, ele tem. E uma das peculiaridades que a gente tem é o portfólio, que para a gente é uma alegria ter o portfólio tão diverso, né? A gente atua no Brasil todo, e metade das organizações praticamente são com fins lucrativos e metade sem fins lucrativos. E o empréstimo é esse instrumento democrático que ele possibilita, né? Você pode emprestar para uma empresa e pode emprestar para uma associação, uma cooperativa. E eu não posso ter uma participação acionária de uma organização sem fins lucrativos. Então, com o empréstimo, a gente consegue aumentar o alcance do que a gente faz também. E aí, como critérios de seleção, a gente vai olhar o impacto, capacidade de execução das organizações, capacidade delas pagarem, né, fluxo de caixa do que elas conseguem pagar daquele financiamento, fibra ética, né, não só o que o empreendedor faz, mas o como ele faz também. E quando a gente está falando de equity, tem um peso bastante grande o time, equity, né, compra de participação acionária, o time e capacidade de crescimento. A nossa tese de investimento, ela está alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? E essa é uma grande tendência, gente, e para a gente foi incrível, porque agora a gente tem uma linguagem única para falar, que é entendida em vários países, em vários setores, né? Você chega no governo, eles sabem o que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Você chega no capital, no institutos, fundações, empresas, eles sabem. Você sai do Brasil, vai para a Alemanha e eles sabem. Então, a gente tem uma linguagem única para falar de grandes metas, né, grandes desafios que a gente, enquanto humanidade, vai ter que lidar, né, e tentar resolver. Então, a nossa tese de investimento, ela está alinhada com os objetivos, né, se a gente tem que destacar dois, porque a gente tem um viés tanto social quanto ambiental, a gente pode destacar que a gente está super alinhado com redução de desigualdades, porque a gente foca o investimento em populações vulneráveis, então a gente pode estar falando de uma vulnerabilidade de acesso a serviços ou produtos, mas também a oportunidades, né? E aí você entra você sai só do grupo de renda, mas entra no grupo todo de grupos majoritários, né? Não são só minoritários, né? De grupos minoritários e às vezes majoritários que vão ter menos acesso a oportunidades. E o segundo, a gente tentando colocar em um ODS a questão ambiental, conservação da biodiversidade. Mas, na verdade, um negócio de impacto que tem um produto para base da pirâmide, ou, por exemplo, para um produto focado em empreendedorismo de mulheres negras, não quer dizer que ele só está focado em redução da desigualdade, né? Ele pode atuar com vários objetivos, ele pode beneficiar vários objetivos do desenvolvimento sustentável e dessa forma o nosso portfólio hoje
gera impactos que se relacionam com quase a totalidade dos ODS, né? Com 15 dos 17. Gente, eu Então, vou pedir Andréia, desculpa para os... Pode falar, Rô. tem um pessoal já perguntando se o material vai ser disponibilizado ou não. Desculpa aí, Béia, me atrapalhar. É porque o pessoal fica ansioso para tirando foto, aí já avisa Tá se vai bom. ser ou não. Eu posso disponibilizar sim, gente. Eu vou pedir desculpa agora para quem é aluno do curso e já ouviu várias vezes os critérios, as definições, mas como é uma aula aberta, eu vou falar rapidinho, né? Do que a gente está falando quando a gente fala de negócios de impacto. Aqui tem foi um estudo que a Vibe Social, em parceria com a Aliança pelos Negócios de Impacto, né, fez. Super recomendo, gente. No fim, eu até botei várias referências ali de lugares para vocês pesquisarem. Mas aqui, não sei se dá para ver, tem um gráficozinho que é o eixo retorno e o eixo impacto ser ou não central. Os negócios de impacto, eles estão no lugar onde o impacto ele é central na atividade e tem retorno financeiro à atividade em si, né? E aí, é só bom deixar claro que você pode ter um modelo de negócios e pode ter retorno financeiro na atividade e ser sem fins lucrativos, né? Uma associação ou uma organização sem fins lucrativos, ela não pode distribuir lucros, mas ela pode ter atividades que geram receita. Então, por isso que a gente tem metade ali do portfólio, praticamente, que são negócios sem fins lucrativos, né? E aí a gente pega 4 critérios para dizer o que são os negócios de impacto. O primeiro é a intenção clara de resolver um problema social ou ambiental, e essa solução de impacto é a atividade central do negócio. Seja o produto ou serviço, e aí quando a gente fala produto ou serviço, você está falando bastante de acesso, né? Por exemplo, uma organização do nosso portfólio que atua com melhoria, a Intercelery, melhoria do ensino de matemática, ensino básico, focado principalmente em escolas públicas. Eles estão olhando um público no Pará que não teria acesso a esse tipo de... Normalmente, né? Não teria acesso a esse tipo de metodologia, a esse tipo de projeto. Eles estão dando acesso a esse serviço. E aí, no caso deles, o impacto acontece no serviço. Mas a gente tem, por exemplo, a Coop Sertão, que eu vou contar mais para vocês mais para frente, que é uma cooperativa de mulheres no interior da Bahia, numa região bastante árida. E a forma de gerar impacto é na operação, é na cadeia de valor, né? Então, a gente vai ter formas diferentes desse impacto, mas ele é central na atividade da organização. E, como eu falei, atua oncológica de mercado, né? E aí é interessante isso de onde vem, porque o capital filantrópico, ele é importantíssimo e tem alguns problemas sociais que só ele vai resolver. Mas tem outros problemas que têm uma característica mista, né? Então, você poderia ter soluções de mercado para resolver. E aí é onde entra o investimento de impacto, é onde entram os negócios de impacto. E aí, por fim, os negócios de impacto se comprometem a medir, tem um comprometimento com esse impacto que eles geram. Antes da gente passar a falar do investimento e do capital em si, por que será que o impacto é relevante para os empreendedores, né? Eu fui empreendedora, né, gente? Eu ainda sou na história. E eu sei como o tempo do empreendedor é o que é mais valioso, né? A gente não tem nada mais valioso do que o nosso tempo. É onde a gente usa o nosso tempo que vai dizer se a empresa vive ou morre. Então, o impacto, ele não pode ser só uma coisa para ser bonita, né? Então, como ele é estratégico, porque ele é importante para o empreendedor? Imagina um empreendedor que vende para o governo. O governo, ele tem que comprar bem-estar social, ele tem que comprar resultado para a população. Então, se o empreendedor domina ou tem informações que validem aquele impacto, ele mostra que ele realmente melhora a educação, que ele realmente melhora a saúde, ele conhecer o impacto é argumento direto de venda, né? É um diferencial ali de venda para ele. Se eu tenho E aí vocês vão entender por que também que eu estou falando, a gente está falando de olhar para o impacto, é sair do imediato, né? Sair de quantas pessoas eu atendo para qual é o efeito que eu gero na vida dessas pessoas que eu atendo. E aí, quando você está falando de uma empresa que vende produtos, você para de contar
tá, eu vendo 100 produtos, né? Eu vendo 100 produtos e as pessoas se relacionam dessa forma com o meu produto e geram esse resultado. Então, você aumenta seu olhar, sabe? Estratégico e de percepção também. Então, você ganha bastante informação competitiva. E da mesma forma, quem vende para empresas, né? Quem vende para empresas, normalmente, por exemplo, empregabilidade, né? Estou treinando jovens de uma população vulnerável que não teriam acesso ao emprego. E aí, beleza, eles foram empregados. Mas o impacto é olhar para além de empreguei, apoiei, né, que 100 jovens conseguissem um emprego. É como que isso transformou a vida deles e a vida deles dentro da empresa. Então, você também é argumento de venda, né? Para o próximo cliente, você vai contar o resultado que você teve na empresa anterior. Então, a gente tem bastante esse olhar, né, quando vai trazer para os empreendedores também, de como isso é estratégico para eles, né? Para todo o nosso portfólio tal, e vai ter esse olhar de impacto. Mas como a gente está falando aqui num universo maior, quero sensibilizar os empreendedores também de como esse olhar para o impacto pode ser interessante por si só, né? E por uma questão também de motivação de time, né? Você vai ter seu time engajado em torno de gerar aquele resultado, né? Que é diferente do time estar engajado só para bater uma meta financeira. Você muda totalmente a forma, a lógica ali de engajamento do time. E por fim, gente, que não é menos importante, hoje o impacto, né? O empreendedor se comprometer com o impacto, conhecer e conseguir contar esse impacto, ele gera acesso a oportunidades e a capital, né? Que estão aumentando e estão trazendo esse novo olhar. A gente tem aqui alguns exemplos, né? Finanças baseadas em resultados, exemplos ao redor do mundo de um olhar que tem crescido, né? Então tem todo um arranjo para possibilitar isso, mas em resumo eu gero o impacto, alguém me paga pelo impacto que eu gero. Aí depois tem um arranjo que eu não vou entrar aqui para que isso seja possível, mas que é uma questão que tem crescido. Tem atraído a atenção da comunidade científica, né? Eu vou falar de investimento de impacto aqui, como tem aumentado a disponibilidade de capital para esse tipo de investimento, e chega ao ponto dos gestores de investimento de impacto terem remuneração atrelada ao impacto que o fundo vai gerar, ou taxas de financiamento para os empreendedores atrelada ao impacto que eles podem gerar. Então, é um tema bem relevante, né? E o que diferencia o investimento de impacto do investimento tradicional, e aí por isso isso é tão central para os investidores de impacto, é exatamente conhecer esse impacto, né? Porque a gente está falando de um investimento. Quando a gente fala de impacto, ele tem retorno, né? Na definição, você precisa... tem que ter pelo menos o principal de volta, né, na intenção. Então, eu emprestei 100, eu quero ter 100. E a intenção, né, de ter retorno e ter impacto. E aí a gente, claramente, para o investimento de impacto, isso é central, né? Porque se eu não conhecer isso que eu faço, o que me diferencia do investidor tradicional? E aí, falando de investimento de impacto, né? Nossa, eu falei essa palavra já 100 vezes, e agora eu vou explicar do que a gente tanto falava. A gente tem algumas questões chaves aqui no nome, né? O primeiro é a intenção de gerar impacto social e ambiental positivo e mensurável, juntamente com o retorno financeiro. E aí você pode estar falando naquele espectro que eu mostrei aqui rapidinho antes. Você pode estar olhando desde retorno de mercado, retorno abaixo de mercado, mas você está olhando para um capital que gira, né? Que é diferente da filantropia, que o dinheiro ele sai daqui e vai para cá. Aqui ele gira. E como eu falei, gente, não existe um tipo de capital melhor que o outro. Existe o mais adequado para aquele problema, para aquele negócio, para aquela situação. O investimento de impacto, no caso, ele tem crescido muito, ano a ano, né? Pegando esse último número que saiu do ano passado, a gente já está em ativos sob gestão mundialmente em quase 1 trilhão, né? Em 715 bilhões. E a média de crescimento é de 80% a cada ano, né? Que é como se ele praticamente dobrasse a cada ano isso dos últimos anos. Aqui no Brasil, o número mais recente vai sair em breve. A Andi vai publicar agora, acho que semana que vem, o novo estudo, e a gente vai ter uma ideia de como está esse crescimento. Eu vou pôr essa referência ali no final para vocês da Andi. Mas pela Cital, por exemplo, a gente está tendo um crescimento nos últimos 2 anos
a gente triplica o capital que a gente mobiliza a cada ano. Se a gente for um proxy, né, uma aproximação do que está acontecendo no Brasil, a gente vê que não só o capital, o volume de capital está aumentando para esse tipo de investimento, mas que também a diversidade de atores, né? Então, a gente tem muitos atores diferentes, agora atores de mainstream. Então, bancos, gestores, institutos, fundações, empresas, governo, olhando para esse tema. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido do que eu falei que a STAL, e lá no começo a gente começa fazendo investimento com capital próprio, que foi doado para a STAL, e agora, vendo todo esse cenário, né, dos negócios de impacto, 80% captando recursos, 4 em cada 5, né? E os investidores de varejo, apesar do crescimento do investimento de impacto, os investidores normais, né? Tipo, as pessoas que a gente encontra na rua. Pessoas normais, né? Que não tem 1 milhão ou 10 milhões líquidos no banco. Você não tinha oportunidade de investir. Ali. Porque é muito legal a gente dizer, né, como está crescendo o investimento de impacto, mas ele ainda fica muito restrito a quem tem um poder aquisitivo muito alto, sabe? Aquele 0,001 da população. E aqui, se você olhar, os negócios precisam. Tem muitos investidores hoje que têm consciência, que querem entender o impacto que gera o investimento que eles fazem. E as tecnologias estão crescendo tanto, né? Então, a STAL ligou esses pontinhos mais a experiência que a gente tinha e a gente cria a plataforma de empréstimo coletivo. Então, agora a gente faz investimento de impacto de forma crowd, né? De forma comunitária, assim, de forma coletiva. Então, a gente faz todo o nosso processo de análise e seleção das organizações e a gente investe e traz aqui para as pessoas físicas co-investirem com a gente. E o que isso tem a ver com impacto? A gente começa a gerar relatórios de impacto trimestrais dos negócios que a gente acompanha, então, de impacto, negócios e finanças, e está disponibilizando para os investidores. Olha como eu falei, lembra que eu falei que era uma tendência, que as coisas estão mudando? Imagina que você investiu R$1.000 na plataforma de empréstimo coletivo, e aí você começa a receber. Porque aquela cooperativa no interior da Bahia fez isso, aconteceu isso. Aí você fala, nossa, meus R$1.000 geraram esse retorno e esse impacto. Espera aí, cadê aquele impacto do resto que está no banco? O que será que isso está gerando? Será que era uma empresa que eu trabalharia? Era um produto que eu consumiria? Então, realmente, gente, tem uma tendência muito forte, sabe, da conscientização, assim, do uso do recurso. Ela antes era muito de baixo para cima, né? Agora ela veio de cima para baixo, com tudo isso que tem acontecido e vários grandes investidores se posicionando. E aqui a gente está tentando possibilitar que as pessoas físicas também façam isso. Um exemplo, né? E aqui entrando já diretamente na temática do impacto, eu vou contar um pouco mais como a gente faz e olha para isso na STAL, de forma até um pouco mais técnica. Esse caso a gente vai voltar bastante nele, então eu vou ilustrar aqui para vocês. É a cooperativa Coop Sertão, a Ser do Sertão, fundada em Pintadas, na Bahia. E é um grupo é uma cidade onde a maioria dos homens vai para Salvador para trabalhar e as mulheres ficavam em casa, sem uma renda, sem independência. E essa cidade parece que tem várias cooperativas, né? A nossa equipe que foi, e muitas lideradas por mulheres. E a Coop Sertão é um caso desses. As mulheres se juntaram em uma região bastante árida, né? Então, elas se juntaram para se fortalecer com práticas cooperativistas e aí trabalham com leite, com hortifruti, com carne e com polpa de frutas. E com frutas, né? E com frutas e processadas que transformam em polpa. E elas brincam que deu tão certo que agora tem vários homens na cooperativa, mas a liderança continua feminina. E elas não só trabalham geração de renda, né, para todos os cooperados, mas também resiliência climática e técnicas para redução dos impactos climáticos na região seca e aumento de plantio de árvores. Então, a gente está falando de impacto social e de impacto ambiental. Tem um componente aqui de geração de renda para as famílias, né? Então, elas têm uma renda com os métodos, né? Com apoio governamental ou com as atividades que elas exercem. E com a cooperativa, elas conseguem aumentar a renda. E a cooperativa
se expandindo, ela vai conseguir atender, né, e comprar a produção de mais famílias. Então, esse empréstimo que a gente fez para eles, no caso, eles tinham uma fábrica de polpa de frutas, mas vendiam 1 quilo. Aquela polpa que você vende para escolas, para empresas. E aí, com esse empréstimo, eles fizeram o produto que é a polpinha de 100 gramas, que é essa que a gente acha no supermercado, e abriram um novo canal de comercialização. E aqui... Desculpa, gente, barulho. E aqui a gente tem um aumento, né, no número de cooperados e aumento na renda gerada por eles também. Só um minutinho, gente. Desculpa, gente, questões de home office, que eu acho que vocês estão bem acostumados, né? A minha filha tem 3 anos. Então tá, vocês guardem aqui na cabeça e no coração tudo que eu contei da Coop Sertão, que a gente vai voltar nesse caso já já. Aqui um pouco, só para vocês terem um contexto, quando um investidor de impacto, que é como a gente faz na Cital, tá? Isso tem variações, obviamente, mas tem uma coisa que é mais ou menos um olhar padrão de funil, né? A gente começa com um grande número de negócios, que a gente faz a prospecção, vê se eles estão aderentes à tese de investimento, se são um negócio de impacto. A gente vai fazer uma análise inicial. Aqueles que forem selecionados, a gente faz uma entrevista, uma análise, né, mais rápida. Tem um comitê para priorizar aqueles que vão para uma análise aprofundada. Tem um comitê de aprovação. Tem a fase de captação e negociação, contrato e desembolso. E aí, acompanhamento e assistência técnica. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque essas autoras, que eu usei, gente, elas são maravilhosas. Recomendo depois, para quem quiser aprofundar. Elas mapearam aquele processo de investimento de impacto versus diferentes metodologias. Aqui a gente entra tipo, em análise de impacto, avaliação, mensuração, e vamos focar em uma dessas técnicas. Versus as principais técnicas que estavam sendo usadas no mercado. E aqui o que a gente tem? Assim, um overview das formas de olhar para impacto social e ambiental. Eu vou começar da mais cara e mais difícil, que são os métodos experimentais e quase experimentais, né? Isso nasce na indústria farmacêutica, de comparação de um grupo que toma remédio versus um grupo que toma placebo. E aí eu estou comparando grupos muito similares, e a diferença é um método científico, né? E a diferença entre eles, eu vou estabelecer relações de causalidade. Isso, para os negócios de impacto e para o tipo de investimento que a gente faz, é bastante difícil, assim, não é tão acessível, porque a gente faz um investimento, às vezes, entre 100 mil, um ticket médio de 400 mil reais por 2 anos. Só um experimento desse, às vezes, vai levar mais de 2 anos, ou vai ser mais caro, sabe? Vai ser, tipo, ele pode ser mais caro do que o próprio investimento que a gente faz, assim. Então, para vários investidores de impacto, a gente ainda está no momento antes, né? E aí eu vou contar para vocês onde que a gente atua. E métodos de alinhamento à missão, eles têm a ver com planejamento estratégico, scorecards, né? Para quem gosta de planejamento estratégico, aí você vai alinhando os indicadores. Teoria da mudança, a gente vai falar um pouco mais. E o SROI, que é quantificar em retorno financeiro qual que é o impacto gerado. Por que a gente vai focar agora na teoria da mudança? Né? Na minha pesquisa do mestrado, o que eu vi é que cada organização, cada investidor tinha algum método diferente. Mas o que todos tinham em comum era a teoria da mudança. Por quê? É o que vai te fazer conhecer o impacto, é o que vai te fazer mapear esse impacto, é o que vai te fazer envolver os stakeholders, as partes interessadas, seja a sua equipe, seja os investidores, e falar, gente, é isso. Estamos acordados? Estamos com as expectativas alinhadas? Então, foi por aí que eu comecei, e a nossa prática na Cital, ela é baseada na teoria da mudança, pelo volume de ticket que a gente faz, pelo momento dos negócios, e porque, mesmo que eu tivesse 5 vezes mais capital, sem o negócio conhecer e testar a lógica do impacto dele, não adianta a gente contratar um método experimental, porque ele vai fazer as perguntas erradas. E aí vai ter as respostas, mas isso não vai comprovar, sabe? Então, você tem que ter uma validação da lógica do impacto antes, até para poder depois ir mais a fundo e fazer os experimentos de causalidade, né? Que envolve bastante tempo e esforço. E a gente já tem negócios do portfólio que estão chegando
nisso, né? Principalmente aqueles que estão bastante ligados com o ambiente acadêmico. E que é incrível, né, gente? Tipo, é o modelo ouro. Mas aqui a gente, às vezes, vai estar falando com negócios que estão tendo contato com o impacto pela primeira vez. Então, a gente vai apoiar nesse mapeamento, nesse conhecer. E aqui um pouco da teoria da mudança, né, que é quem gosta de Canvas, de planejamento estratégico, é o quebra-cabeça do impacto, né? Você pega o impacto e pensa, do que eu faço aqui, né? E aí é o passo 1 e 2. Do que eu tenho de recursos, das atividades que eu tenho, como eu chego no impacto que eu quero? Ah, eu tenho essa saída, depois eu tenho esses resultados, depois eu tenho esse impacto. Eu vou dar exemplo, né? Se a gente pegar o caso da Coop Sertão, por exemplo, e focar aqui nas atividades já, né? Elas têm a região, tem os produtos da região, tem os cooperados, as atividades são apoio técnico para os cooperados, compra dos produtos e venda. E aí, o que seria uma saída? A cooperativa tem 50 cooperados, 100 cooperados, né? A saída, ela é muito... A extensão, né? Ela é bem numérica. Se eu estou falando da Intercelery, né? O que é a saída deles? São 100 alunos que receberam treinamento, são 50 professores que receberam treinamento. Aí eu posso parar aí. Mas o resultado é o próximo passo, né? É o que mudou para esses que receberam treinamento, né? O que aconteceu na vida dos cooperados? Ah, eles tiveram um aumento de renda. O que aconteceu com o aprendizado de matemática daqueles alunos? Ah, eles tiveram uma melhoria naquele aprendizado de matemática. E quando a gente vai para impacto, a gente está indo do resultado para o impacto, é do micro para o macro, do curto para o longo prazo, do individual para o sistêmico. E aí você pode ir, tipo, é sempre do menor para o maior, né? E aí o impacto, por exemplo, ele pode estar atrelado aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Ele pode ser tão sistêmico quanto isso, ou mais específico. E como que a gente faz essa gradação, né, desses saltos que eu brinco? São com as premissas. Então, o output, ele é a extensão, né? É quantos. O resultado e o impacto é a profundidade. Então, o output, a saída, é quantas pessoas eu estou alcançando. Resultado e impacto é como que a vida dessas pessoas está sendo alterada, né? Como que a cidade está mudando. E aí, quando eu falo de meio ambiente também, né? Extensão são hectares e profundidade é como que você está mudando a paisagem, como você está mudando a emissão de CO2, por exemplo, né? E as premissas, gente, eu não vou entrar porque é meio técnico, assim, não vou entrar em super detalhes, mas são saltos lógicos que você faz, né? E aí é bem interessante, assim, por exemplo, esse da escola. Ah, eu atendo 50 professores, eu faço treinamento para 50 professores. E aí o meu resultado é que os alunos aprendem mais. Pensa quantas coisas tem que acontecer entre você treinar 50 professores e os alunos aprenderem melhor. Os professores têm que usar aquele treinamento, os alunos, né, têm que ter o material adequado, têm que ter o acesso ao material, eles têm que usar corretamente, eles têm que estar na aula. E aí depois você vai ser capaz de conferir. Então, as premissas, o que é muito legal, é tipo se você estivesse decupando, sabe? E essa metodologia, você corta o impacto em várias formas. Assim. Primeiro são os grandes blocos. Entrada, saída, resultado imediato, impacto de mais longo prazo. Depois, saltos lógicos entre isso. Imagina, gente, fazer esse exercício com o empreendedor com a equipe dele. É o planejamento estratégico do impacto. A teoria da mudança é maravilhosa. Eu sou suspeita, né? Vocês estão vendo. Mas é muito poderosa, assim, na verdade. E aqui um pouco como a gente faz no Cital, nesse roadmap, né? Essa é a casinha do impacto, que é aqui em cima a gente tem os ODS, né? A quais ODS se relaciona a esse problema, essa solução, o impacto, e aí você vem resultados, saídas, atividades. E aí eu vou entrar um pouquinho em cada um deles com vocês. Os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente já comentou antes, né? Então, quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável que, por exemplo, a Coop Sertão atende? Certamente, consumo e produção sustentável, mulheres. Eu até tinha colocado aqui uma colinha, para eu não errar nenhum. E
e redução também, impactos de redução hídrica, porque é uma região onde eles fazem tipo, técnicas de gotejamento, sabe? É uma região bastante seca. E quem trabalha com ODS, a gente entra tanto no nível, que é o 4, quanto o subnível, né? E aí 4.1, o que é que especificamente aquilo contribui. Então, esse é o primeiro alinhamento, né? O problema que aquela organização soluciona é relevante, não é? Como que é feito? Isso casa com a nossa tese de impacto? Aí você está ainda no macro, ali no conceitual. Depois, durante a nossa avaliação, a nossa due diligence, a avaliação mais aprofundada, a gente vai até a empresa, vai conversar com os empreendedores, vai conversar com os clientes, com os beneficiários, e vai fazer um mapeamento inicial ali, principalmente da extensão e da profundidade, né, do impacto. E às vezes a gente vai pegar depoimento, eu vou contar um pouco mais de como a gente faz isso. E aí a gente vem para a validação da lógica, né, dos riscos e premissas. Porque você imagina, como quem já fez Business Model Canvas sabe, né, gente? Primeiro é um exercício intelectual. Você está dentro de uma sala, pega um monte de post-it, e pronto, está lindo. Só que aquilo é só a fase 0, né? Porque depois você vai para a rua e vai validar. Será que seu cliente realmente responde daquela forma? Aquilo que você está vendendo realmente é o que ele precisa? Que o impacto é a mesma coisa. Tipo, um monte de post-it bonito e depois vamos para a rua validar, que é a validação. E aí, como você pode fazer isso? Tem alguns métodos de revisão de evidências, né? E a gente faz bastante esse de ir a campo, aqui na nossa análise de impacto. Então, a gente vai conversar com os empreendedores, com a equipe, com clientes, com beneficiários, né? No caso da Polpa Sertão, o cliente é quem compra a polpa de fruta, o beneficiário é quem produz. Não necessariamente o cliente e o beneficiário é o mesmo. No caso da Intercelery, o cliente é o governo, o beneficiário é o aluno e o professor, né? A gente tenta pegar esse olhar e aí fazer essas validações. Como mais a gente poderia revisar se aquilo que a gente botou no post-it era verdade ou não, né? A gente pode conversar com especialistas e pode recorrer a trabalhos acadêmicos. Talvez eu não sou capaz de fazer um trabalho que vai estabelecer a conexão lógica entre aumento na nota do IDEB e passar no vestibular, né? Aumento da nota ali do ano daquela turma e a maior probabilidade deles passarem no vestibular, mas algum acadêmico já fez. O aumento Depois, se eu quiser fazer uma extrapolação, né? As pessoas que concluem o ensino médio vão ter um aumento na renda estimado, sabe? Você pode buscar fontes acadêmicas de quem já pesquisou também, e você não precisa ter toda a pesquisa dentro do projeto. Então, essas são as 3 formas, né, principais de revisão de evidências que você pode usar para fazer a revisão de impacto, que são métodos de pesquisa adaptados, né? Como vocês podem ver, os professores. E, obviamente, o mais promissor é se eu estivesse aqui no meio e fizesse as 3. E claramente, a teoria da mudança, você vai nessa revisão de evidências até o nível que é confortável, ou até o nível que é necessário, né? Porque é um trabalho muito contínuo. Na hora que eu reviso a evidência, talvez eu tenho que ajustar a premissa, tenho que ajustar a saída, né? Então, é um trabalho tipo Business Model Canvas mesmo, gente, aquele mesmo raciocínio, né? Iterativo. Você faz, aprende, muda, faz, aprende, muda. E a gente tem vários aprendizados que eu vou compartilhar com vocês sobre como a gente fazia e como a gente faz agora. Essa parte da teoria da mudança e tal. Porque antes a gente que fazia, né? E falava com o empreendedor, olha que bonito, fiz essa teoria da mudança, toma. Ele falava, nossa, é lindo mesmo. Pegava e punha na gaveta. E agora a gente está num aprendizado de fazer com os empreendedores, né? E, tipo, a gente facilitar e eles fazerem. E a gente transforma um pouco dessa análise aprofundada que a gente faz num rating de impacto que vai apoiar a nossa tomada de decisão ali na hora de investir. E esse rating a gente vai ter variáveis de extensão do impacto, de profundidade, de risco do impacto. Então, qual que é o risco daquele impacto não se concretizar? Quais são os riscos que impedem o impacto? Como se olha risco financeiro, a gente olha risco de impacto. E aí vai olhar escalabilidade, inovação, acesso e adicionalidade. São outros critérios. E aí você vem, né, uma vez que você mapeia o impacto, assim, você tem essa noção de extensão e de profundidade, você vai definir quais indicadores esse empreendedor vai mapear de impacto, né? Porque vocês lembram, gente, voltando lá.
Eu tenho que ter um compromisso em conhecer e reportar o impacto, tanto o empreendedor quanto a gente, enquanto investidor. E aí eu dei o exemplo para vocês que na plataforma a gente reporta para aquele investidor pessoa física, mas a gente também reporta para institutos e fundações que investem na startup. E aí tem o indicador WIRES, né, que são indicadores standard, né, uma padronização para investidores de impacto. Mas a grande questão aqui do indicador que eu queria trazer para vocês, na verdade, gente, que é um aprendizado também, é que o empreendedor, quando ele está numa fase inicial, como esses empreendedores que a gente investe, né? O mesmo empreendedor que está super crescendo em alta demanda. Como eu falei, o tempo dele, da equipe, é muito valioso. E se eles não verem um valor imediato, é muito difícil que esse processo de coletar impacto se mantenha. Então, por trás, é muito olhar quais são os processos que os empreendedores e que a empresa já tem. Dentro desses processos, onde eu posso coletar as informações, né? Então, eles já têm contato com os alunos, eles já fazem um teste com os alunos, a intercelery de matemática, a cada 6 meses. Então, vamos pegar o que a gente precisa de informação nesse teste, sabe? Então, é um olhar também para os processos e coletar as informações dentro de processos existentes, né? Ou pequenas adaptações em coisas que existem. Então, isso é parte desse plano, né, de apoiar os empreendedores, como eles conseguem monitorar, e a gente firma um compromisso com esses empreendedores do reporte de impacto no contrato de investimento. Então, isso está bem amarrado mesmo, e acho que só reforça, né, como que a questão de impacto é importante para os empreendedores de impacto, para os investidores de impacto e para as partes que estão envolvidas nesse ecossistema. E aqui os aprendizados que eu tinha prometido. Então, para a gente, esse processo de análise aprofundada, né, para a gente poder investir, a gente validar as premissas do impacto, né, da teoria da mudança, já é parte de entender se o produto dele faz o que ele diz que faz, né? Se o cliente usa, como que está a relação dele com o beneficiário, com o cliente. Então, a gente faz a validação das premissas, de parte das premissas, nessa análise aprofundada que a gente faz quando a gente vai a campo, mas a gente agora faz o processo da teoria da mudança com o empreendedor. Porque antes a gente tinha um trabalho enorme de fazer tudo sozinho, e, na verdade, é um trabalho de planejamento e alinhamento, né? É que nem eu fazer o planejamento estratégico para você. Tipo, a gente... sem envolver o empreendedor, né? Claro que uma pessoa externa pode facilitar e pode fazer, mas você fazer sem envolver o empreendedor, ele não se sente com propriedade daquilo, não é dele, né? Então, tem muito mais efeito, e a gente já viu efeitos incríveis de alinhamento de time em torno da missão e comprar aquele planejamento estratégico de longo prazo quando ele é feito dentro do time e é feito em projetos, né? Quando você vende um grande projeto e vai chamar os principais atores daquele projeto para fazer esse exercício com você. É muito rico também ser feito entre investidor e empreendedor ou partes interessadas, porque todo mundo vai olhar, vai ter aquele olhar comum, né? Tem uma validação do olhar. O conhecimento e compromisso com o impacto é fato, ele gera acesso a fontes de capital. Eu botei vários números grandes aqui para mostrar isso. Hoje, se você olhar, os números eles parecem grandes e realmente são, mas eles são uma fração muito pequenininha do investimento total que roda no mundo. Mas ele tem crescido e tem cada vez organizações maiores entrado nisso. Então, esse olhar para o impacto, se não agora, vai aumentar também o seu acesso a fontes de capital no futuro. E, como eu falei com vocês, o acompanhamento do impacto, ele é mais forte, se mantém se ele está ligado a processos já estabelecidos das empresas. Né? E você não cria tudo muito do zero, e aí ele vai fazer no ano 1, mas provavelmente no ano 3 não vai mais. Então, esse foi um pouco de aprendizados aqui da nossa jornada, que eu trouxe para compartilhar com vocês. Fontes de referência, como prometido, também. O IMP Project foi um esforço de vários gestores de investimento de impacto e agora fundações também, institutos.
para tentar fazer uma linguagem comum da teoria da mudança. Então, muito dessas coisas que eu falei com vocês, do micro para o macro, curto para o longo prazo, individual para o sistêmico, está mapeado lá. Vários dessas fontes que eu usei de referência aqui foram coautores do IMP, então é bastante similar com tudo que a gente conversou. A ANDE é quem faz o mapeamento de investimento de impacto no Brasil e América Latina, vai lançar agora. Então, vocês podem entrar no site e se inscreverem para o lançamento, quem quiser participar em primeiríssima mão. A Aliança pelo Impacto tem nomenclatura, mapeamento de investimento de impacto, tem, né, os termos e critérios para investimento de impacto, negócio de impacto. GIN, Global Impact Investing Network, que faz essa contabilização, né, de número de investimento de impacto, número de investimento de impacto mobilizado, setores. E a Pipe Social foi quem fez aquele estudo dos negócios de impacto, eles também fazem mapeamentos, tem bastante material bacana. Gente, eu estou certamente cometendo injustiça, né? Peço desculpa aos meus colegas aqui que estão assistindo aqui, e que eu não citei, mas é um campo bastante rico. E se vocês procurarem investimento de impacto, negócio de impacto, vocês vão ver vários atores relevantes. Certamente a PUC-Rio está fazendo várias coisas e a Bea e a Ruth podem contar, a Stal também faz. Coloquei aqui alguns grandes números, né? Organizações que têm grandes números. E aqui meus contatos, gente. Que eu tinha, tô vendo aqui 54 mensagens, o pessoal tá animado. Andrea, super obrigada por essa aula tão interessante, trazendo esse olhar da investidora, da importância da mensuração de impacto e dessas ferramentas, teoria de mudança e como a Citawis aplica. Adorei essa parte de aprendizados. O que acontece é que fiquei com várias perguntas, porém, como você comentou, tem um chat com os participantes, os alunos, com várias perguntas. Então, dou a palavra à Érica. Érica, se você precisar de algum apoio aí na coordenação, você pode agrupar perguntas e fazer perguntas. E temos meia hora para essas perguntas e comentários. Érica, você coordena? Ok. Maravilhosa a apresentação da Andrea, obrigada. Tem muita gente querendo investir, viu? Era isso! O pedido foi bom. Tem bastante gente perguntando, né, como investir, enfim, né, a plataforma, aí, então. pode começar a investir, né, e, enfim, eu acho que a gente pode começar por aí. Tá bom, legal, Érica, obrigada. E obrigada, gente, a todo mundo que ficou aqui bravamente até o fim. O combinado era 45 minutos, 1 hora. Fomos aí até 55 minutos. E... Gente, que legal, assim. Acho que isso só mostra o que eu tô falando, né? Que tem uma tendência das pessoas se interessarem mesmo por investir de acordo com o que elas acreditam. Eu vou colocar aqui, eu posso pôr, www.emprestimocoletivo.net. E aí, quem quiser conhecer mais da plataforma, vocês podem acessar lá. E aí, quem quiser entrar no mailing, tem um pop-up que vocês podem se cadastrar. Se ele não aparecer, vocês podem ir ali em login e fazer um cadastro que você passa a receber as novidades. E já que vocês estão perguntando, eu vou contar, gente. Não era o foco, né? Então eu não fiquei fazendo propaganda, mas já que vocês estão querendo saber, eu vou contar. Como que a gente está sendo surpreendido positivamente, sabe, com essa iniciativa? A gente lançou em junho do ano passado a plataforma de empréstimo coletivo. E para a Stal foi um grande aprendizado, né? Imagina que a gente tinha o capital, escolhia os negócios e investia. E aí, de repente, a gente virou um empreendedor, né? Porque eu escolho os negócios, agora eu tenho que fazer a captação. Então, a gente inverteu, assim. A gente virou um intermediário empreendedor, um investidor empreendedor. E a gente fez, então, o lançamento no ano passado, em junho. Foram 5 negócios, né? Tinham negócios de diferentes lugares do Brasil.
e diferentes setores. E a gente levou 58 dias, né? Quase 8 semanas para captar 1,5 milhão. E aí, esse ano, a gente estruturou bem melhor, né? Equipe de marketing, de comunicação com os investidores, de atendimento, entendemos como funcionava. E aí, a gente lançou esse ano a rodada da Amazônia, né? A plataforma de empréstimo coletivo, uma página com foco na Amazônia. Foram 5 negócios. E aí, captamos 1 milhão, 1,1 milhão, em menos de 24 horas. Lembra? De 58 dias para menos de 24 horas. E aí a gente tinha várias hipóteses, né? Porque o empreendedor, ele é meio pesquisador, assim. Você faz a hipótese e vai validando na prática, às vezes. Muitas vezes, né? E a gente falou, nossa, será que é a Amazônia? Será que é uma demanda? Como que tá? A gente já tinha um termômetro, né? E agora a gente acabou de fechar a terceira rodada de investimento, que foram 800 mil em menos de 2 horas. Aí a gente foi 58 dias, menos de 24 horas, agora menos de 2 horas. E então a gente ficou super feliz, sabe? E agora a gente tem certeza que tem a demanda de investidores, tem certeza que tem a demanda de negócios, e o que a gente precisa é organizar os processos para que a gente possa responder cada vez mais rápido, né? E não demorar tantos meses para poder lançar rodadas e tudo. Então, quem tiver interesse mesmo, eu sugiro só se cadastrar, porque como a gente está sendo surpreendido, né, por essa demanda que acaba em algumas horas, quem tiver cadastrado entra, vai ficar sabendo antes. Alguém perguntou de segurança do investimento, não sei, Érica, se você quer que eu comente? Acho que gente, o investimento chama peer-to-peer lending, é empréstimo de pessoa para organização. Então, a segurança do investimento, ela está atrelada à capacidade do negócio de fazer o pagamento, né? Então, você não tem um fundo garantidor, como uma poupança. Então, é uma estratégia de diversificação dos seus investimentos. Qual que é a segurança que a gente tem? Né? Eu não estou escolhendo um empreendedor que eu não conheço. Né? Você faz investimento de impacto há 12 anos. E a gente tem aquele portfólio com uma taxa de sucesso bem alta. Então, a gente está fazendo toda essa análise dos negócios, né, de 2 meses, vai lá, visita, conhece. Depois a gente dá assistência técnica para esses negócios durante todo o período de investimento. Então, assistência técnica de gestão financeira, de acompanhamento do impacto e reporta para os investidores trimestralmente. E o retorno hoje, ele está equilibrado com o risco, né? A gente está um pouco mais de 3 vezes do CDI. Então, tem o risco e tem o retorno, e aí cada investidor tem que avaliar como que isso compõe ali da carteira dele. Então, muita gente perguntou também sobre essa parte mais metodológica, né? Então, se vale a pena fazer um mix, né? Tipo scorecard com teoria da mudança, quais os cuidados, né, para fazer isso, como se define a linha de base para verificar o aumento dos indicadores, se numa mesma tese de impacto, eu estou agrupando, tá? Porque eu acho que tudo isso é metodologia, então acho que você consegue juntar. Deixa eu anotar, então, Ruth. Ok. Pode. O mix dos métodos, né? A Camila Guiar perguntou se poderia, por exemplo, misturar a scorecard com teoria da mudança e quais seriam os cuidados. Como definir a linha de base para verificar o aumento do indicador. Se existe subimpacto, né? Dentro de uma mesma tese de impacto, e como medir escala. O que exatamente é pequeno, médio e grande, né? Ótima pergunta. O tamanho relativo da operação. Legal. Combinar técnica, gente, super, né? Até naquele quadrinho, vocês viram? Aquele que eu mostrei, que tinha diferentes fases e técnicas para cada fase. A teoria da mudança, por exemplo, ela vai se... E esse artigo, gente, é muito bom mesmo. Quem tiver mais interesse, vocês vão ter. Eles mostram as diferentes técnicas e como, para cada fase, quais são as melhores. Mas é um estudo, né? Mas tem um resumo num artigo.
por exemplo, a teoria da mudança, ela serve bastante para poder mapear, para poder fazer esse entendimento comum, para apontar caminhos. É o artigo que... Bom, está na minha apresentação. Andrea, eu resgato. Obrigada, Bea. Tá bom, então vou continuar. E aí, por exemplo, a teoria da mudança, ela serve para você mapear, né, e validar aquelas relações. E aí depois o scorecard, eu acho que quem fez essa ideia até pensou nisso, né? O scorecard, ele vai servir para poder atrelar o impacto junto com o planejamento estratégico e operação, pensando que são organizações que o impacto está no cerne da operação, né? Então, você fazendo indicadores de negócio, indicadores do próprio crescimento da operação, você já está tratando alguns daqueles indicadores. Então, faz bastante sentido, gente. Inclusive, você só consegue fazer depois as técnicas de medição científica se você tiver mapeado bem, sabe? Inclusive, as técnicas, elas não só você pode, mas você deve combiná-las. Linha de base, também é uma ótima pergunta, gente. A linha de base deve ser feita no início da intervenção, né? E, se possível, né? Então, quando você está planejando fazer o investimento, você deveria fazer a linha de base antes do investimento. E aí você vai ter uma fonte de comparação. Linha de base, para quem não sabe, é entender qual que é o momento zero, né? O status ali no momento zero, para depois você poder comparar. A gente trabalha bastante na Cital e com isso, né, o que a gente tinha e o que a gente tem, quando você não consegue fazer a comparação de grupo controle, uma das formas de fazer a linha de base, né? Tava assim quando eu entrei e tá assim quando eu saí. Subimpacto dentro da mesma tese. Eu não sei se eu entendi, e aí a Érica, ou quem perguntou, pode me ajudar, eu vou responder o que eu entendi, e aí vocês complementam depois. Mas se eu entendi bem, seria, por exemplo, a Intercelery, que está focada na melhoria da educação básica de matemática. Então, eles vão estar focados principalmente no ODS de educação. Mas eles, na atuação deles, eles podem atuar em outros objetivos do desenvolvimento sustentável, né? O Corpo Sertão que eu mostrei. Tá? Em consumo e produção justa, sustentável, mas também atua em uso da água, empoderamento de mulheres. E subimpacto dá uma ideia de um impacto é mais importante que o outro, né? E, na verdade, não é exatamente isso. O que você tem dentro dos dos grupos que fazem investimento de impacto são alguns focos, né? E aí a tese de investimento, ela tem aquele determinado foco de impacto. Mas os impactos, eles são igualmente importantes, só que determinado investidor vai escolher de acordo com a sua tese de investimento e outro vai escolher com a sua. Eu vou responder aqui. Exato, Camila. E às vezes o impacto colateral, entre aspas, né, porque ele é colateral só na perspectiva do investidor, que, por exemplo, queria investir em uso sustentável da terra. Mas às vezes para a população local é o mais relevante, que pode ser o empoderamento de mulheres, por exemplo, ou pode ser o melhor uso da água, sabe? Então, ele é colateral, e eu estou pondo entre aspas, porque é em determinada perspectiva, né? Por isso não tem melhor e pior impacto. E escala, o que eu achei mais legal dessa pergunta de escala é uma reflexão, sabe, gente? Eu acho que a gente precisa de ter, quando você está falando de negócios de impacto gerado. E aí, por isso, eu gosto bastante do escala versus profundidade. Porque quando você está falando de uma startup, uma empresa de educação que trabalha com tecnologia, ele pode chegar em milhões de pessoas, e a escala ali vai ser milhares, milhões. Quando eu estou falando de uma cooperativa, uma organização que faz desenvolvimento local, na Ilha de Marajó, por exemplo, ele não vai virar uma multinacional, né? Mas a profundidade do impacto que eles têm vai mudar radicalmente ali a vida local. Então, quando você está pensando em investimento de impacto, eu acho que são dois eixos muito importantes de serem considerados. Um é a escala e outro é a profundidade. Porque se você foca só na escala, você vai deixar muita gente de fora, sabe? E os dois são importantes, né? Tem problemas globais que só vão ser resolvidos em escala. Mas também eu posso ter problemas locais que vão ter um
uma profundidade grande, né? Um impacto grande ali localmente que podem ser replicados. Não necessariamente pela mesma organização. Você pode ter outras organizações que vão replicar aquilo. E aí você consegue olhar para diferentes naturezas de negócios. Ok. Vamos lá. A Josiane mandou 4 perguntas em uma. Érica, porque dentro da parte de metodologia, teve uma pergunta sobre a Franciane, sobre como a teoria de U é de fato aplicada por meio de um workshop, ou então aí liga para terminar talvez essa parte. Vocês aplicam a teoria de U e como aplicam? É para terminar essa parte de metodologia e então volto às perguntas com você. Ótimo, Bea, porque isso, inclusive, gente, a gente aprende na vida real, né? E vai tentando achar soluções. O que a gente já viu que não funciona, que é o que a gente fazia antes, é fazer todo o processo de teoria da mudança com a Cital e sem o empreendedor. Não funciona. Né? A gente vai lá e conversa com todo mundo e explica, tipo, olha, este é o seu impacto, né? Não faz nem sentido, né? Você vai explicar para o padre a rezar a missa com as minhas palavras ainda. E agora a gente está realmente tentando fazer essa virada, né? Fazer a teoria da mudança funcionar para eles. Quando a gente faz presencialmente, em workshops presenciais, gente, funciona assim, ó, lindo. Você tem 3 workshops, você dá tarefinhas, explica o que é, eles vão fazer dever de casa, voltam, e aí funciona incrível. À distância, a gente está ainda tentando achar a melhor forma, sabe? Funciona um pouco, mas não funciona tanto quanto a gente gostaria. Acho que talvez a gente, não sei, a gente ainda está no caminho do aprendizado. O que a gente faz hoje é, durante a análise aprofundada, a gente vai até o negócio, já tem um mapeamento grande do impacto que a gente percebe, mas a questão é transformar isso uma ferramenta do empreendedor para o empreendedor. Então, workshops presenciais, a gente sabe que funciona muito bem. Agora a gente tem negócios em todo o Brasil. Quando a gente participa de programas combinados com parceiros, que vão reunir os empreendedores localmente, fazer isso em workshops, determinar a linha de base, funciona incrível. E aí a gente tem agora esse aprendizado de como fazer remotamente, sabe? Workshops online funcionam, mas não tão bem quanto presencial. Eu acho que a gente está nesse lugar agora. E, bom, acho que era isso, né, Bea? E é muito legal, gente, quem já fez Canva sabe, né? Você faz uma parte ali na sala e depois tem que validar. Não adianta você colocar as pessoas assim por 3 horas na sala e fazer a teoria da mudança e falar pronto, está linda e pronta. Tudo que tem hipótese e premissa que você precisa validar, você tem que ter tipo, tempo entre. Vamos lá, Andréia, eu vou fazer as perguntas, então, que destacam mais o setor público, tá? E vou deixar a pergunta do William Saab, do BNDES, para o grande finale. Então, temos aí 15 minutinhos, tá? Para tudo. Então, eu vou ler as perguntas da Josiane, tá? Você destacaria alguma lacuna de pesquisa acadêmica dentro do campo de impacto? Como você vê os investimentos de impacto em um panorama comparativo Brasil, América Latina, mundo? Onde estamos e aonde podemos chegar? E você destacaria alguma função do governo nesse processo como facilitador ou incentivador desse setor? E o Edgar também pediu para que você falasse sobre a parceria entre os poderes públicos no desenvolvimento do capital de impacto. Nossa, vocês estão super atualizados, gente, com tudo que está acontecendo no Brasil aí. Lacuna de pesquisa acadêmica dentro do impacto. Gente, que bom que vocês estão perguntando isso. Acho que tem alguém interessado em pesquisar. Quando eu fiz o mestrado, não tem tanto tempo assim, né? Então, nós estamos 3... Tipo, eu terminei o mestrado há mais ou menos uns 3 anos, 3,5, mais ou menos. Eu tive que fazer minha pesquisa praticamente quase toda baseada em... como que eu posso dizer? Artigos não acadêmicos, sabe? Porque o que tinha era muito coisas da prática. Então, eram investidores que relatavam essas autoras que eu falei de Harvard, que a Bea vai resgatar para mim. Se não resgatou, né? Que é aquelas Sois Taskevichs.
elas fizeram um trabalho de conclusão de curso de MBA, mapeando o tema. Hoje eu tenho certeza que já é bem diferente, porque eu tinha vários colegas que estavam ali comigo e que estavam escrevendo. A gente tem alguns núcleos, né, de pesquisa, vocês comentaram do ICE. O ICE está fazendo um grande trabalho com vários núcleos de pesquisa e com premiações para reconhecer publicações relevantes. As próprias professoras aqui podem falar até mais do que eu, assim, como que já está esse trabalho. E, de fato, tem várias professoras da Rede Academia ICE no curso, e um dos grupos de pesquisa da Rede Academia é mensuração de impacto, onde o Sérgio Lazzarini, do INSPER, é o professor norteador, mas dos 5 grupos de pesquisa, um deles, agora, olhando para o futuro, é mensuração de impacto. Gente, e é um campo recente, né? Investimento de impacto. O nome foi cunhado em 2007. Tipo, tem 13 anos que existe o nome do que a gente faz hoje. Né? Então, é muito recente, está acontecendo. Então, toda essa questão de impacto dos negócios de impacto, o impacto do investimento de impacto, esses temas, negócio de impacto e investimento de impacto, tem muita coisa para pesquisar. Né? Tem muitas lacunas a serem preenchidas. Assim, é um prato cheio. Panorama Brasil, Latam, Mundo. A gente vai ter os números, América Latina e Brasil, na próxima semana. O que eu tenho para dizer é que no mundo a gente vê grandes investidores, né, tipo a BlackRock, que é um dos detentores de principais ativos, os principais gestores do mundo. A gente vê o Fórum Econômico Mundial falando de riscos climáticos, de questões. Então, já tem uma discussão que é mainstream, né? Já saiu do nicho e os grandes donos do capital já estão olhando para investimento de impacto. Para impacto do seu investimento. Não vou falar que é investimento de impacto, que aí pode ser impacto positivo ou negativo do investimento. Tem uma tendência grande de mudança. Aqui no Brasil, pós-pandemia, não só pela pandemia, tá, gente? Mas porque era de um movimento que já vinha acontecendo. Você vê grandes bancos, instituições financeiras agora se comprometendo também com esse tema. Então, tem um alinhamento, mas em termos de números, a gente faz um relatório bianual que vai sair agora, a gente vai poder acompanhar melhor. Negócios de impacto também é um tema global, a gente vê vários continentes olhando para isso e trabalhando. Global e crescente, e com players relevantes. Aí eu vou pegar a pergunta do governo, porque Brasil, por exemplo, inclusive foi citado no Global Steering Group, né, que era um summit de investidores de impacto. As iniciativas do governo, a gente tem uma estratégia nacional de investimento de impacto no Brasil, a N-Impacto, que reúne vários órgãos do governo. Antes era governo e sociedade civil, agora está num formato um pouquinho diferente, mas para poder pensar a estratégia, para poder fomentar negócios e investimentos de impacto. Outros governos também, certamente estão pensando nisso. Eu vejo que o governo de São Paulo tem esse olhar também, né? Fizeram aquele centro agora em parceria com o Impact Hub para acelerar negócios de impacto, que tem soluções que podem conversar com o governo. Estou num grupo de inovação de políticas públicas, você vê como que essa temática de inovação e de negócios de impacto perpassa vários estados. E a Secretaria, né, de São Paulo, do município, também criou uma política de investimento, né, de fomento aos negócios de investimento de impacto, agora, bem recente. Por isso que eu falei que vocês estão muito antenados, porque tem tipo, dias, semanas que saiu. E parcerias entre poderes públicos no impacto, governo como incentivador do setor. Tem várias pautas, né, em impacto, né, que eu estava acompanhando mais de perto. Tem desde pautas, por exemplo, de mudar a legislação para algumas questões que isso é necessário, pautas de usar parte do recurso dessa máquina de investimento do governo, seja BNDES, seja outros bancos de fomento, seja capital não reembolsável, para movimentar essa agenda, né? A gente tem países onde isso foi feito. Vocês estão colocando ali referências, né, gente? Obrigada. Onde isso foi feito, né, com apoio de alguma fundação ligada ao setor público, que foi, tipo, como uma locomotiva, né, de mudança. Então, tem um papel catalisador. E tinha
se eu puder destacar, era isso, era política pública e também compras governamentais, é um terceiro item também. Né? Se pensar em como o governo pode apoiar esse setor, ter políticas para compras governamentais, por exemplo, de negócios de impacto. Essa pergunta onde podemos chegar eu deixei para o final porque ela é inspiradora, né? Não sei, Érica, tem mais alguma pergunta para poder calcular o tempo aqui? Você falou que tinha mais uma, né? Tem a pergunta do William Saab, do BNDES. Ele citou o período da pandemia, né? Lamentável, e falou que houve iniciativas interessantes de empresas de grande porte em prol de impactos sociais, como na área de saúde, por exemplo. Ele pergunta se você acredita que essa liquidez se manterá estruturalmente ou se reduzirá na medida do próprio declínio da crise. Deixa duas coisas. Érica, Andrea, são os minutos finais, então vamos aí já fazer o fechamento. E podemos convidar, de fato, o William para ele abrir o microfone. A pergunta que a Érica fez, mas tem também aí o edital do BNDES, o Garagem 2. E de repente, William, sabe, você pode no grupo inteiro falar. Muito bom, muito obrigada, Bea. Prazer, William. Boa noite. Boa noite. Nossa, super, né? Eu esqueci, é que tem tanta coisa acontecendo que eu não falei, mas, por favor, fala do Garagem 2, que é incrível, focado em negócios de impacto agora. Não, vou falar bem rápido, eu sei que a gente está com o tempo bem reduzido. Primeiro, parabéns aí pela excelente palestra e, claro, novamente, parabéns aí para a PUC por novamente essa excelente iniciativa, né? O banco lançou na semana passada, dia 9 de setembro, né, o novo edital. A gente já teve uma versão Garagem 1 e lançamos na semana passada, na quarta-feira, o Garagem 2. A ideia agora, inclusive, tem algumas novidades. A gente vai fazer... O edital ele tem mais ou menos um período de um mês, né? Ele já está publicado, vocês podem entrar no site do BNDES, o edital já está lá disponível. A ideia é selecionar uma aceleradora para que ela possa promover 3 ciclos de aceleração. Isso é uma novidade. O Garagem 1 ia ter 2 ciclos, acabou tendo só um. A gente agora vai ter 3 ciclos. E uma outra grande novidade é que nós vamos ter o primeiro ciclo, possivelmente ainda na versão virtual, e esperamos que os outros 2 na presencial, mas a novidade da presencial, e isso realmente uma inovação, é que toda aceleração vai ocorrer dentro do BNDES. Estamos criando um espaço físico dentro do BNDES para que a aceleração ela ocorra dentro do próprio banco. E uma outra novidade em relação ao Garagem 1 é que a gente também vai reembolsar os gastos daquelas empresas que não são do Rio de Janeiro e que têm que se deslocar aqui para a cidade. Isso não ocorreu no Garagem 1. Isso também é uma novidade. E elegemos, a princípio, 5 focos: educação, saúde, cidades sustentáveis, sustentabilidade e GovTech, pelas necessidades aí de digitalização no âmbito dos governos, seja federal ou também estadual, municipal. Esses são os 5 primeiros focos do primeiro ciclo de aceleração que a gente pretende aí tocar para frente. Então, isso é a divulgação. A gente vai selecionar uma aceleradora nesse primeiro momento. E a pergunta que... vou emendar com a pergunta por causa do tempo. A pergunta que eu fiz foi... A gente tem visto aí diversas iniciativas, você mesmo citou, né, de bancos, etc., empresas de grande porte, né? Claro que, infelizmente, isso veio aí na toada da pandemia, né? Muita iniciativa na área da saúde, mas a grande interrogação que se coloca em termos de cenário, é isso que eu queria te ouvir. A gente, claro, torce e espera, claro, que essa pandemia ela se reduza, tenda a zero, né? A própria crise também se reduza. E aí vem a grande pergunta. Você imagina que essa liquidez proporcionada por empresas de grande porte em prol de ações de impacto, mesmo que seja na área da saúde, ela se manterá estruturalmente ou com o declínio da crise, esses grandes aportes que a gente tem visto, inclusive com anúncios na mídia, etc., eles se reduzirão? Qual é o cenário que você projeta? Isso veio para ficar ou isso é pontual, é temporário? É isso que eu queria ouvir isso de você.
Pode Parabéns responder. Obrigado. pelo trabalho, William. Andrea, 2 minutinhos para responder. Pode Vou ser sumarizar. rápida. Vou ser rápida. Bom, gente, realmente tiveram muitas ações com capital filantrópico. E aí, sobre isso, a gente tem uma grande questão mesmo. A gente não sabe. Talvez tenha uma projeção ali de... O capital filantrópico ficou muito condensado, né? E pode ser que ele se reduza pós-pandemia. Mas a gente tem toda uma outra questão que está vindo com muita força, principalmente fora do Brasil, de mudanças climáticas, de retomada verde. E isso não vai mudar, sabe? É daí para mais. E aí o que a gente vê são atores no Brasil replicando um pouco essa onda. A pandemia, eu não tenho nem palavras para dizer o que ela foi. Eu acho que cada um sabe exatamente o que passou com isso, né? Mas, e as mudanças climáticas, elas também são um enorme impacto, sabe? Eu acho que a pandemia abriu o olho, assim, né? De entender como que as coisas estão conectadas e como você não tem... Como fechar a porta da sua casa e falar o resto é fora, né? Tipo lixo, assim. Você joga o lixo fora. Mas onde é fora mesmo? O fora é no planeta, né? Então, esse movimento de retomada verde, ele está muito forte na Europa, né? E vem como uma onda, né? As coisas às vezes demoram a chegar no Brasil, mas inevitavelmente elas vão chegar, né? E às vezes de cima para baixo, né? De quem tem, do regulador ou de quem tem o dinheiro. E isso eu não vejo como volta. Eu vejo compromissos firmes, inclusive de bancos, instituições financeiras agora, com toda essa questão ESG, né? Que é um investimento mais sustentável, mais consciente. E uma próxima onda, se for pensar em tendência, é o impacto intencional, né? Porque agora eles estão olhando de dormir com a cabeça tranquila, né? E a próxima é o que te faz acordar de manhã. Estou roubando do Stahl, de um dos gestores do Stahl, como ele fala isso, mas o ESG é o que te faz dormir tranquilo. E o impacto é o que te faz acordar empolgado de manhã. E aí acho que tem um caminho para isso, sabe, William? Espero, né, que a gente esteja caminhando para isso, mas tudo indica de tendências do mercado que é um caminho mesmo de crescimento, assim, investimento de impacto. Ele veio para ficar, tem crescido consistentemente e sinto que vai ter um crescimento aí também. Tá bom. Obrigado. Muito obrigada por essas palavras com esperança, inspiradoras. Acreditamos que todo, né? Acredito que a maior parte dos que estamos aqui acreditamos que essa tendência veio para ficar. Estamos convencidos de que vem para mudar. Estamos trabalhando para isso, né, Bea? Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigada. Érica, muito obrigada pela coordenação. Andrea, super obrigada da parte da PUC, do time de coordenação, do curso, por compartilhar conosco a sua experiência, o seu conhecimento. Super obrigada. Eu tenho, se você quiser, pode sair. Estamos a ponto de acabar. Tenho eu 2 recados assim pequeninos para dar e depois abrimos ainda para alguma pergunta se quiserem. Mas, Andrea, acredito que as perguntas para você foram respostas. Super gratos por seu conhecimento, por seu tempo conosco. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Andrea.